Olá, detetives! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Mistérios Sem Solução. Hoje vamos desvendar um dos casos mais intrigantes e bizarros de Sherlock Holmes, o escriturário da corretora. Preparem-se para uma história envolvendo um emprego misterioso, tarefas absurdas, uma corretora estranha e um dos golpes mais engenhosos da Londres vitoriana. Esta história apresenta um dos golpes mais elaborados e criativos enfrentados por Holmes, demonstrando como criminosos astutos podem explorar a ambição e a ingenuidade de pessoas honestas. A narrativa se passa logo após o casamento do Dr. Watson com Mary Morstan, quando Holmes procura seu velho amigo para ajudá-lo em um caso que acabara de aceitar. Este detalhe temporal é significativo, marcando uma nova fase na dinâmica entre Holmes e Watson. A história começa quando Sherlock Holmes faz uma visita surpresa ao consultório médico do Dr. Watson em Paddington, onde Watson havia estabelecido sua prática clínica após seu casamento. Watson está satisfeito, mas um pouco entediado com sua vida doméstica e profissional rotineira, e fica visivelmente animado ao ver seu velho amigo e parceiro de investigações. Holmes, sempre observador, examina Watson rapidamente e faz várias deduções sobre sua vida recente. Nota que ele ganhou peso, que sua prática médica não está tão ocupada quanto esperava, e que ele sente falta da emoção de suas antigas aventuras investigativas. Watson admite que tudo isso é verdade e fica feliz quando Holmes o convida para acompanhá-lo em um novo caso. Holmes explica que recebeu um telegrama de um jovem chamado Hall Pycroft, que está enfrentando uma situação extremamente peculiar e potencialmente perigosa. Pycroft está hospedado temporariamente em um hotel em Birmingham e solicitou urgentemente a presença de Holmes. Os dois partem imediatamente de trem para encontrar o cliente angustiado. Pycroft está visivelmente nervoso e confuso, claramente perturbado por eventos recentes que não consegue compreender completamente. Ele havia trabalhado por 5 anos como escriturário na respeitada firma financeira Mawson & Williams, em Lombard Street, no coração do distrito financeiro de Londres. Era um empregado competente e confiável, com excelente reputação. Ficando desempregado, Pycroft começou a procurar ativamente por uma nova posição. O salário oferecido era modesto, mas aceitável. Apenas 1 libra por semana inicialmente, mas com promessa de aumento rápido. Pycroft estava prestes a aceitar esta oferta quando ocorreu algo extraordinário e completamente inesperado que mudaria toda a situação. Apenas 1 dia antes de começar seu novo emprego em Birmingham, Pycroft recebeu a visita de um homem chamado Arthur Pinner em seu alojamento em Londres. Pinner se apresentou como representante da Franco Midland Hardware Company, a mesma empresa que acabara de contratar Pycroft, mas alegou estar trabalhando em nome de seu irmão, Harry Pinner, que gerenciava o escritório em Birmingham. Pinner fez uma proposta absolutamente extraordinária. Ele ofereceu a Pycroft uma posição como gerente de negócios de uma nova corretora que estavam estabelecendo com um salário inicial de 500 libras por ano, uma quantia astronômica comparada à oferta anterior, de apenas 52 libras anuais. Além disso, Pinner ofereceu uma comissão generosa sobre todos os negócios que Pycroft trouxesse para a firma. A oferta era tão boa que parecia quase boa demais para ser verdade. Pinner explicou que a firma estava se expandindo rapidamente, que haviam ouvido excelentes recomendações sobre Pycroft de sua firma anterior e que precisavam de alguém jovem, energético e com conexões no mundo financeiro de Londres. Havia, no entanto, algumas condições peculiares anexadas a esta oferta generosa. Segundo, ele teria que viajar para Birmingham e trabalhar temporariamente no escritório lá,
familiarizando-se com os procedimentos da empresa antes de assumir sua nova posição gerencial em Londres. Mais estranhamente ainda, Pinner insistiu que Pycroft deveria escrever imediatamente para a Franco Midland Hardware Company original, declinando educadamente sua oferta de emprego anterior, alegando ter recebido uma proposta melhor. Pinner até forneceu papel timbrado e ditou praticamente toda a carta de recusa, insistindo que fosse enviada imediatamente. Pycroft, deslumbrado pela oferta extraordinária e pelo salário imenso, concordou com todas as condições sem questionar muito. Ele escreveu a carta de recusa, enviou-a e no dia seguinte viajou para Birmingham para começar seu novo emprego, conforme instruído. Ao chegar a Birmingham, Pycroft foi levado ao escritório da suposta corretora em uma rua comercial respeitável. Harry Pinner, que se apresentou como irmão de Arthur Pinner e gerente do escritório de Birmingham, estava lá para recebê-lo. Harry Pinner tinha aparência notavelmente similar a seu suposto irmão Arthur, tanto que Pycroft inicialmente os confundiu, embora Harry alegasse que eram apenas irmãos muito parecidos, não gêmeos. Harry explicou que o negócio estava apenas começando, daí a escassez de atividade e documentação. Ele foi instruído a copiar manualmente informações de um diretório comercial de Paris, nomes e endereços de ferragens francesas, em um grande livro-razão. Era um trabalho tedioso, monótono e aparentemente inútil, sem propósito comercial óbvio. Ele verificava as janelas repetidamente, saltava ao menor ruído e parecia estar esperando algo ou alguém com considerável ansiedade. Seu comportamento errático deixou Pycroft cada vez mais desconfortável e desconfiado. Ele foi ao endereço original da Franco Midland Hardware Company, que havia contatado inicialmente para pedir emprego. Para seu choque e horror, descobriu que a empresa nunca havia ouvido falar de nenhum Arthur Pinner ou Harry Pinner e que nunca haviam feito qualquer oferta de emprego a ele. Mais alarmante ainda, Pycroft descobriu que a empresa tinha recebido sua carta de recusa, mas após recebê-la, eles haviam contratado outro escriturário para a posição. Significativamente, este novo escriturário tinha acesso completo aos cofres e documentos confidenciais da firma, exatamente o tipo de acesso que Pycroft teria tido se tivesse aceitado o emprego original. Foi então que Pycroft percebeu que havia sido vítima de um golpe elaborado. A oferta extraordinária, o salário absurdo, o trabalho sem sentido em Birmingham. Tudo havia sido uma farsa elaborada para algum propósito sinistro que ele ainda não compreendia completamente. Foi neste momento de pânico e confusão que ele telegrafou para Sherlock Holmes, pedindo ajuda urgente. Ele deduz que os dois irmãos Pinner são, na verdade, a mesma pessoa. Um criminoso usando disfarces simples. O propósito elaborado do golpe torna-se claro para Holmes. O falso Arthur Pinner havia identificado Pycroft como um escriturário respeitável da firma Mawson & Williams, que estava procurando emprego. O criminoso então criou a oferta falsa e irresistível para atrair Pycroft para longe de Londres, especificamente para fazê-lo recusar a oferta legítima da Franco Midland Hardware Company. Com Pycroft fora do caminho em Birmingham, fazendo trabalho inútil e mantido ocupado e distraído, este impostor teria então acesso aos cofres, documentos confidenciais e valores da firma, permitindo um roubo em grande escala. O esquema era engenhosamente planejado. Pycroft ficaria preso em Birmingham, fazendo trabalho sem sentido até que o roubo fosse completado, momento em que os criminosos desapareceriam com o dinheiro roubado, deixando Pycroft confuso e possivelmente até suspeito como cúmplice involuntário. Holmes, Watson e Pycroft retornam imediatamente ao escritório falso em Birmingham para confrontar o criminoso. Ao chegarem, encontram Harry Pinner em estado de agitação extrema.
ainda mais nervoso e perturbado do que antes. É evidente que algo deu errado em seus planos criminosos. Pinner, percebendo que foi descoberto e encurralado, tenta fugir, mas é rapidamente detido por Watson. Enquanto prendem o criminoso, eles ouvem um som perturbador vindo de um quarto adjacente no escritório. Holmes força a porta e encontra uma cena chocante. Outro homem está pendurado por uma corda, tendo aparentemente cometido suicídio por enforcamento. O homem morto é identificado como o cúmplice de Pinner, seu verdadeiro irmão, que havia assumido a identidade de Pycroft e conseguido emprego na Franco Midland Hardware Company. O plano era roubar valores substanciais dos cofres da empresa. No entanto, algo havia dado terrivelmente errado. Através de investigação subsequente, Holmes descobre que os irmãos Pinner eram criminosos conhecidos procurados por roubos anteriores. Eles haviam planejado meticulosamente este golpe mais recente, mas ele havia falhado quando funcionários da Franco Midland Hardware Company se tornaram suspeitos do comportamento estranho do falso Pycroft e descobriram a fraude antes que o roubo pudesse ser completado. Confrontado com captura iminente e prisão, o cúmplice de Pinner havia entrado em pânico e cometido suicídio, deixando seu irmão em Birmingham, lidando com as consequências. O Harry Arthur Pinner, que haviam prendido, estava esperando ansiosamente por notícias de seu irmão, sem saber que o plano havia falhado catastroficamente e que seu cúmplice estava morto. Hall Pycroft fica profundamente chocado ao perceber como foi manipulado e quão próximo esteve de ser implicado em um crime sério. Se Holmes não tivesse intervindo, Pycroft poderia muito bem ter sido acusado como cúmplice, já que foi ele quem enviou a carta facilitando a entrada do impostor na Franco Midland Hardware Company. A polícia é chamada e Pinner é formalmente preso. Ele enfrenta acusações múltiplas, incluindo fraude, tentativa de roubo e possivelmente cumplicidade no suicídio de seu irmão. Pycroft, embora aliviado de ser inocentado, perdeu sua oportunidade de emprego legítimo na Franco Midland Hardware Company, que já havia contratado outra pessoa. No entanto, quando a história completa se torna conhecida e sua inocência é estabelecida, sua antiga firma, Mawson & Williams, impressionada por sua honestidade e pela maneira como lidou com a situação, oferece a ele uma posição melhor do que a que havia perdido originalmente. O escriturário da corretora explora vários temas importantes e oferece lições valiosas. A oferta extraordinária feita a Pycroft deveria ter levantado bandeiras vermelhas imediatas, mas sua ambição e necessidade financeira nublaram seu julgamento normalmente sólido. Os irmãos Pinner criaram um esquema elaborado que explorava a psicologia humana, confiança e ambição, mostrando que crimes financeiros complexos não são invenção moderna. Terceiro, a história explora as vulnerabilidades de pessoas honestas quando confrontadas com oportunidades aparentemente legítimas. Pycroft não era ganancioso ou desonesto. Ele era simplesmente um jovem ambicioso procurando melhorar sua situação, tornando-o alvo perfeito para a manipulação. Finalmente, o caso reafirma a importância de ceticismo saudável e verificação cuidadosa, especialmente em assuntos financeiros. Se Pycroft tivesse investigado mais profundamente antes de aceitar a oferta miraculosa, poderia ter evitado todo o trauma. Este caso também demonstra a metodologia característica de Holmes. Ele imediatamente reconhece inconsistências na história de Pycroft, porque uma firma ofereceria salário tão extraordinário a alguém relativamente inexperiente? Porque o trabalho em Birmingham era tão sem sentido? Porque a insistência urgente em recusar o outro emprego imediatamente? Sua experiência com o submundo criminoso de Londres lhe dá conhecimento de esquemas similares, permitindo-lhe deduzir rapidamente o verdadeiro propósito por trás das ações aparentemente inexplicáveis dos criminosos.
A história também mostra Holmes em um momento de transição, adaptando-se à ausência mais frequente de Watson e, ainda assim, valorizando profundamente a companhia e assistência de seu amigo quando casos importantes surgem. E assim, meus queridos detetives, chegamos ao fim deste caso absolutamente fascinante. O escriturário da corretora nos ensina a sempre desconfiar de ofertas que parecem boas demais para ser verdade e mostra como criminosos engenhosos podem explorar nossa ambição. A dedução rápida de Holmes salvou Pycroft de um destino terrível. Se você gostou deste resumo, não se esqueça de deixar aquele like especial, se inscrever no canal Mistérios Sem Solução para não perder nenhum caso incrível e ativar o sininho das notificações. E agora me conta, qual história você quer ver aqui no canal? Outro mistério de Sherlock Holmes? Algum thriller clássico? Deixe sua sugestão nos comentários abaixo. Até a próxima investigação, detetives!